Olá, seja bem-vindo ao 69º Devocional. Hoje como tema, o segredo da multiplicação. E lendo a história que o livro traz, ele nos aponta 6 segredos para a multiplicação. E traz também a história da multiplicação dos pães e peixes. E eu gostaria de ler para vocês. Está lá em João, capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. E assim, homens e mulheres se assentaram, e eram quase 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E o primeiro segredo que o livro traz, falando sobre esse tema de multiplicação, é semear em tempo difícil. O tempo de semear muitas vezes são tempos de luta, dificuldades, lágrimas, mas se é o Senhor que faz multiplicar, Ele nos ordena semear. Então devemos semear mesmo com a dúvida se vai brotar ou não, porque se Ele fala que vai, a gente não deve ter essa dúvida. E quando a gente fala em semear, não é só questão de dízimos, ofertas, área financeira, mas pode ser semear no seu casamento, semear tempo, semear diálogo, e aí você pode colher um casamento abençoado. Você jovem, semeie na sua formação, nos seus estudos, tempo de estudo, para que você possa colher sucesso na sua vida profissional. Tanto na vida espiritual, você semeando oração, semeando tempo com Deus, você vai colher uma vida abençoada. Então, quando falamos sobre semear, não é só na área financeira. E assim como falei nesses exemplos, haverá o tempo de semear, que esse tempo é de dor, sofrimento, muitas vezes de angústia, mas também haverá o tempo de colher, onde esse tempo será de felicidade, louvor e alegria. O segundo ponto que o livro traz é sobre a fé inabalável, porque naquele momento tinha só 5 pães e 2 peixinhos, mas eles tiveram fé olhando para aquela situação. Muitos poderiam ter dado risada, ter zombado aquilo, falando: nossa, como que com 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar toda aquela multidão? Mas quando conhecemos o Deus que servimos e sabemos o seu poder, devemos ter uma fé inabalável, porque podemos confiar nele e ao saber que com aquela condição atual ele fará o milagre. Então devemos confiar e ter essa fé inabalável. O terceiro ponto é a entrega total. Aquele garoto que tinha os 5 pães e 2 peixinhos entregou tudo que ele tinha. O livro mesmo fala que ele poderia ter entregado 1 pão, 2 peixes, mas ele entregou tudo que ele tinha. E a ação dele fez com que não somente ele se saciasse da sua fome, mas toda aquela multidão. O quarto ponto é a liberalidade, que segundo o dicionário é alguém generoso, disposição daquele que em seus atos ou buscas e intenções dá sem ter obrigação de receber algo em troca. Ele dá sem obrigação e sem esperança de receber algo em troca. Então, quando perguntaram sobre a comida, aquele menino foi lá e entregou sem hesitar. Ele entregou tudo que ele tinha. O quinto ponto que o livro fala é sobre a gratidão. Agradeça, porque a gratidão é algo muito importante. E naquele mesmo versículo diz que Jesus, tomando o pão, agradeceu, ele deu graça. Então devemos ter gratidão e agradecer. E por último, partilhe. Depois de ter dado graça, assim como o versículo que eu falei falou sobre a graça, devemos compartilhar e partilhar. É essa mensagem que o livro nos traz hoje, nesse dia de devocional. São esses 6 segredos para a multiplicação. E então gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, peço que o Senhor entregue sabedoria, entregue discernimento, para que quem está assistindo esse devocional possa entender esses 6 passos de sabedoria, esses 3 segredos que o livro traz, e que possa exercer essas práticas na vida deles e serem muito abençoadas. Que abençoe o dia deles, em nome de Jesus, e dê força para continuar nesses 120 dias. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém.